Moral da história. Uma ilustração para edificar a sua vida. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez estamos juntos nessa segunda-feira, muito bom estar contigo. Eu sou o Diácono Barreto, da Igreja Cristã de Nova Vida de Magé, e eu quero trazer para você mais uma moral da história, que é uma história ilustrativa para edificar a sua vida. E o tema da moral da história de hoje é: cedo ou tarde a verdade aparece. Mas eu gostaria, antes de começar propriamente a história, de te convidar para dar um pulinho lá na nossa página no YouTube, Barreto de Oliveira. Tem alguns conteúdos lá, tem mensagens, tem moral da história, que é essas histórias com fundo ilustrativo, edificante. Se você gostar de alguma coisa e achar que pode abençoar a vida de alguém, fica à vontade para compartilhar. Afinal de contas, o objetivo exatamente abençoar. Não temos objetivo de aparecer, não temos objetivo de audiência. O objetivo é abençoar a sua vida e a vida daquelas pessoas com as quais você compartilha conteúdos. Muito bem, conforme eu falei, a moral da história de hoje tem o tema: cedo ou tarde a verdade aparece. Seu João era um empresário muito bem sucedido. A sua empresa era líder no segmento que ele atuava, mas ele tinha um grande problema. Ele tinha uma rixa antiga com o seu principal sócio e viviam se degradando, viviam se ofendendo. Tudo que seu João ia fazer, o seu sócio se intrometia, dava para trás, dava opinião contrária. E aquilo foi irritando e chegou ao limite da paciência do seu João. Seu João perdeu a cabeça e ele acabou assassinando o seu sócio. E ele, com medo da justiça, com medo daquilo que poderia acontecer com ele, a sua vida acabar, ele fez o seguinte: ele chamou pessoas. E essas pessoas o ajudaram a ocultar o corpo de uma forma que ninguém poderia descobrir aquele corpo. E o tempo passou e a polícia começou a investigar e chegaram a uma conclusão que seu João era o autor daquele crime. Só que existe algo que as pessoas acreditam, que se não há corpo, não há crime. E seu João confiava nisso também. E ele procurou o melhor advogado da cidade, uma pessoa, um advogado perito em defender políticos, em defender grandes criminosos. E esse advogado deu a garantia para seu João: olha, pode ficar tranquilo, que se o corpo não aparecer, você não será condenado. Então seu João, pelas pequenas evidências que tinham, seu João foi preso. Pediu para responder em liberdade. O juiz concedeu a prisão, a liberdade do seu João. Só que o seu julgamento chegou. E chegou no dia do julgamento e seu João estava tranquilo, porque o seu advogado era o melhor que ele tinha. E seu João, com a sua consciência corrompida, não tinha nenhum, vamos dizer assim, arrependimento quanto ao que ele tinha feito com seu sócio, tinha tirado-lhe a vida. E começou aquele julgamento, aquele júri, né? Era júri popular, tinham pessoas ali para acompanhar todo o desenrolar da defesa, da acusação, para dar um veredito final na vida do seu João. E no final de tudo, quando aquele jurado já iria sair para a sala secreta para poder dar o voto, o advogado do seu João, um homem muito preparado na sua profissão, ele
pediu uma parte ao juiz, o juiz o concedeu e ele chegou para aqueles jurados e falou o seguinte: olha, vocês não têm nenhuma prova que o meu cliente é culpado, porque não existe evidências do crime, não existe um cadáver. E outra coisa, eu quero afirmar para vocês que o meu cliente é inocente porque a suposta vítima ainda está viva. E dentro de 10 minutos a vítima vai entrar por aquela porta dentro ali e esse julgamento será anulado. Então o juiz falou: então vamos esperar os 10 minutos. E todo mundo começou a esperar, todo mundo olhava impacientemente para aquela porta. Passaram 5 minutos, 6, 7, 8, 9, os 10 minutos, 15 minutos, meia hora, nada. Então o juiz falou: vamos para a sala secreta, os jurados vão para a sala secreta para fazer as suas votações. Mas antes de fazer isso, eu dou a última parte ao advogado de defesa. Então o advogado de defesa chegou para aqueles jurados, falou: os senhores não têm como condenar o meu cliente, porque durante todo o período que eu falei, vocês ficaram olhando para aquela porta esperando a vítima entrar. Isso evidencia a falta de convicção de vocês que realmente a vítima está morta. E se vocês não têm convicção que a vítima está morta, vocês também não podem estar condenando o meu cliente. Afinal de contas, vocês só podem estar condenando um inocente. Com aquela perspicácia, aquele advogado sentou-se e o jurado retirou-se para a sala secreta, o juiz também se retirou e já cantando vitória, porque a jogada do advogado era realmente sensacional. Ele deu uma tirada de grande mestre realmente, colocando dúvida no coração daquele jurado popular, até que, passadas meia hora, os jurados voltaram, o juiz também voltou, e o juiz falou: agora eu quero ler a sentença do réu, do acusado. O acusado é culpado. E eles ficaram em polvorosas, falaram: poxa, como é que depois da incerteza do jurado de que a vítima estava viva ou não, como é que eles podem condenar o meu cliente? Não tem como isso acontecer. Então o advogado se levantou perante o juiz e falou: Vossa Excelência, pode me explicar por que condenaste o meu cliente, uma vez que ninguém tinha certeza da morte da suposta vítima? Então o juiz, no alto da sua sabedoria, respondeu para ele: o que aconteceu foi o seguinte: o seu cliente foi condenado porque durante aquele período, aqueles 10 minutos que você falou que a vítima, ou suposta vítima, iria entrar, a única pessoa que não olhou para a porta foi exatamente ele. Moral da história: cuidado com o que você faz em oculto. A palavra de Deus, ela nos adverte que nós temos que ter cuidado com a nossa vida particular, porque quando nós estamos sendo vigiados por outras pessoas, nós passamos até vamos dizer assim, uma certa imagem de sermos pessoas confiáveis. Mas Deus nos conhece no oculto. E a palavra de Deus, ela nos adverte em Lucas 12, 2, diz o seguinte: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, onde você estiver, o que você estiver fazendo, por mais que você tenha a consciência que ninguém está vendo, existe um Deus que está vendo, que nos vê em secreto. Eu quero te levar para o Salmo 139, que nos revela muito e nos deixa muito claro essa questão de sermos observados por Deus. Ainda que as pessoas
não esteja te observando, ainda que seu cônjuge não esteja te observando, ainda que seu pastor não esteja te observando, Deus está te observando. Querido, quem sabe você que está me ouvindo tem aquele pecadinho de estimação, tem uma situação na sua vida que você fala assim, ninguém pode saber. Eu quero dizer para você que até para os homens a palavra de Deus revela que as coisas ocultas serão reveladas, mas principalmente Deus, Ele conhece o oculto do nosso coração. No Salmo 139, Davi diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem forma de nos escondermos de Deus. Querido, eu quero falar para você, quem sabe você estava vivendo uma vida dupla. Para as pessoas, você é uma excelente pessoa, pessoa honesta, uma pessoa que cumpre todas as suas tarefas, você cumpre fielmente as suas obrigações conjugais, suas obrigações na sua igreja, na sua vida profissional. Mas lá no fundo, você tem coisinhas que têm sido pecadinhos de estimação, ou mesmo um grande pecado de estimação, e você leva uma vida dupla. Eu quero dizer para você que Deus está vendo, porque a palavra de Deus diz que Deus esquadrinha os seus pensamentos. Ele conhece cada um dos seus pensamentos, quanto mais as tuas ações. Portanto, existe uma forma de você mudar essa situação. É só você se arrepender. A palavra de Deus, ela nos orienta o seguinte: aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. É isso que eu quero deixar para o seu coração neste dia. Eu quero deixar para você que existe chance de você se regenerar, de você se consertar. Nem tudo está perdido. Basta você se arrepender e deixar a prática. Com um enorme desejo no meu coração que essa ilustração tenha edificado a sua vida. Prometemos a você, querendo Deus, semana que vem voltaremos com mais uma moral da história, que é uma história ilustrativa para abençoar a sua vida. E o meu desejo é que você tenha uma semana de bênção sobre bênção, e que Deus a todos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.